sábado, normalmente quando a minha filha está a fazer a sua sesta, de ler toda a lição. Eu acabei de ler toda a lição, passado algum tempo, e não sei qual foi a vossa experiência, mas a minha experiência, após esse momento, foi de alguma intranquilidade. Porque em termos de conteúdo, eu penso que a lição é uma lição que não é muito complicada, mas em termos da forma como ela está formulada, e eu comentei e nós partilhámos, e é interessante que na classe de moderadores nós fomos mais ou menos tendo as mesmas impressões em relação ao feedback que tiramos desse primeiro contacto com a lição, é que eu não só não fiquei muito esclarecido, como senti que o autor colocou perante nós um desafio, provavelmente até foi propositado, como que se fosse uma aventura entre altos e baixos no percurso da lição, que me fez com que eu tivesse que, de certa forma, sair da lição, ir pesquisar outras coisas, ir encontrar alguma forma de encontrar um fio condutor. E é interessante que foi realmente, ao contrário do que eu esperava, uma semana muito trabalhosa, mas provavelmente das semanas mais abençoadas nos últimos tempos. Porque consegui encontrar algumas verdades que já tinha olhado para elas, mas entendê-las de uma forma que nunca as tinha entendido. Esta questão da adoração é, sem dúvida, uma questão central em todo... Obrigado. Não sei se assim já ouvi melhor. Se calhar. Obrigado. Toda esta questão da adoração é uma questão central na vida do ser humano, na vida de nós, particularmente como cristãos, mas na vida de todo o universo. Não é à toa que a questão da adoração foi colocada em causa até pelo próprio anjo de luz, Lúcifer, que colocou no seu coração o desejo também de ser adorado e se colocar ao nível do Altíssimo. E é interessante, embora frustrante, como o ser humano também, o ponto de partida para o pecado foi exatamente esse. Portanto, no centro do grande conflito está, sem dúvida, a questão da adoração. E é aí que o inimigo, de forma muitas vezes muito direta, outras vezes de uma forma indireta, de forma subtil, com alguns detalhes, vai colocando na nossa vida algumas formas de toldarmos o nosso desejo de adorar de forma exclusiva o único que é digno de adoração, que é o próprio Deus. E a verdade é que se nós olharmos para o próprio significado da palavra adorar no nosso mundo, eu fui pesquisar alguns significados, pus aqui alguns que eu achei mais interessantes. O dicionário português diz que adorar é prestar culto a, amar apaixonadamente, muito interessante esta definição, respeitar muito alguma coisa, gostar muito de e ter predileção para ou por. E se nós pensarmos, se nós nos ligarmos a algumas destas definições, olharmos para a nossa vida, fizermos uma introspeção na nossa vida no dia-a-dia, verdadeiramente o que é que nós gostamos mais? Onde é que estão as nossas prioridades? Qual é que é a nossa predileção? Quem é que nós verdadeiramente amamos apaixonadamente? E se calhar algumas luzes, alguns avisos começam a surgir na nossa vida. Mas o significado que nos é dado por um dicionário, por si só, não é suficiente. Então eu gostaria de lançar aqui um pequeno desafio, é muito simples. Eu gostaria que os irmãos, se vocês desejarem, obviamente, me dissessem apenas numa palavra para vocês o que é que significa adorar. Numa palavra apenas. Podem dizer, não é preciso o microfone, vão dizendo para nós retermos aqui algumas fotografias daquilo que para vocês o que é que significa adorar. Amar, louvar, obedecer, muito bem. Dependência, reverência. Mais algumas ideias? Fidelidade. Bondade? Não percebi, peço desculpa. Exaltar. Muito bem. Respeitar. Bom, já tivemos aqui várias ideias que vão
praticamente todas elas ao encontro do fio condutor que eu vos gostaria de trazer hoje, mas gostaria de partir através, e é interessante que eu encontrei o meu ponto de partida exatamente no último parágrafo da lição. Exatamente no último parágrafo, antes de começarmos as perguntas e antes do sumário, o meu ponto, depois de ler se calhar 3 vezes ou 4 vezes toda a lição, e eu funciono um bocadinho assim, eu gosto de encontrar um fio condutor para conseguir expressar aquilo que tocou no meu coração e aquilo que para mim fez sentido esta semana, foi realmente algumas palavras da irmã Ellen White que nos dizem o seguinte: tenho sido instruída. E é interessante nós realçarmos o facto da irmã Ellen White, quando coloca a tónica sobre alguns textos, ela é muito direta e diz mesmo: tenho sido instruída a chamar a atenção do nosso povo para o capítulo 58 de Isaías. Leiam cuidadosamente este capítulo e compreendam a espécie de ministério que levará vida às igrejas. A obra do Evangelho deve ser promovida por meio da nossa liberalidade, bem como pelos nossos labores. Quando encontrarem algumas almas sofredoras, necessitando de auxílio, deem-lhe. Quando acharem os que estão famintos, alimentem-nos. Assim fazendo, estarão a trabalhar nas linhas do ministério de Cristo. O santo trabalho do Mestre era um trabalho de benevolência, que o nosso povo, em todos os lugares, seja encorajado a tomar parte nele. E, meus irmãos, eu gostaria de vos dizer que, muito sinceramente, se esta semana não reterem absolutamente mais nada, e se as minhas palavras não servirem absolutamente para mais nada, pelo menos que vocês tenham essa curiosidade de lerem, as vezes que forem precisas, o capítulo 58 de Isaías. Porque eu digo-vos que eu já conhecia alguns trechos, provavelmente alguns versículos, nunca me tinha debruçado verdadeiramente sobre este capítulo, mas esta semana a maior bênção que eu tive foi compreender aprofundadamente o significado deste capítulo na nossa vida como cristãos. O capítulo 58 de Isaías é, sem dúvida, uma parábola, uma metáfora, mas ao mesmo tempo muito direto sobre o que é verdadeira adoração. E, portanto, eu não poderei nunca pôr por minhas palavras. Eu gostaria que nós, não sei se vocês tiveram essa oportunidade, eu pedi ao irmão Pedro Esteves, antecipadamente, para que ele pudesse ler este capítulo. É relativamente extenso, mas eu penso que nunca é tempo demais para nós lermos a palavra de Deus. E eu gostaria que vocês pudessem, que os irmãos, as nossas visitas, os nossos amigos pudessem ter a amabilidade de abrir a palavra de Deus no capítulo 58 de Isaías e acompanhassem a sua leitura. Então, Isaías 58. Na versão Bíblia para mim. Grita em alta voz sem te cansares. Que a tua voz seja forte como o som da trombeta. Denuncia ao meu povo as suas maldades, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Procuram por mim dia após dia e mostram desejo em conhecer os meus caminhos. Que pratica a justiça e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Vêm pedir-me a sentença justa e sentem-se contentes por estarem próximos de Deus. Dizem-me: para que jejuar se tu não fazes caso? Para que mortificar-nos se não prestas atenção? Mas no dia do vosso jejum buscais os vossos interesses e oprimis todos os vossos empregados. Jejuais entre rixas e contendas, dando bufetadas impiedosas. Não devem jejuar como têm feito até agora, se querem que a vossa voz seja ouvida nos céus. Será esse o jejum que agrada ao Senhor? Será assim que o homem se mortifica verdadeiramente? Curvar a cabeça como um junco, vestir-se de luto e deitar-se sobre o pó. É por isso que proclamais um jejum, um dia agradável ao Senhor? O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que transportam, dar a liberdade aos oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o pão com os esfomeados, dar abrigo aos pobres sem casa, vestir os que vires sem roupas e não voltar as costas ao teu irmão. Então surgirá para ti a alvorada de um dia novo, e ficarás curado rapidamente das tuas feridas. O triunfo caminhará na tua frente e a glória do Senhor atrás de ti. Então chamarás pelo Senhor e Ele te responderá.
Pedirás ajuda e ele te dirá, aqui estou. Se retirares da tua vida toda a opressão, o gesto ameaçador e o falar ofensivo, se repartires o teu pão com o esfomeado e matares a fome ao pobre, então na escuridão em que vives brilhará a luz. A tua obscuridade transformar-se-á em meio-dia. O Senhor será sempre o teu guia, até em pleno deserto saciará a tua fome e dará vigor ao teu corpo. Serás como um jardim regado, como uma fonte abundante cujas águas nunca secam. Reconstruirás as velhas ruínas, levantá-las-ás sobre as antigas fundações. Vão chamar-te reparador das brechas e restaurador de ruas destruídas. Se evitares trabalhar ao sábado, não te ocupando dos teus negócios no meu dia santo, se chamares ao sábado a tua delícia, dando à glória do Senhor, se o honrares abstendo-te de viagens e de negociares o que te interessa com muito palavreado, então encontrarás no Senhor as tuas delícias. Farei com que caminhes em triunfo sobre as alturas da terra e te alimentes na herança de Jacó, teu antepassado. Fui eu, o Senhor, que o prometi. Não sei se fez sentido para vocês esta leitura, mas para mim, depois de ler 3 ou 4 vezes este capítulo, inspirado por Deus, as coisas para mim começaram a fazer muito mais sentido. E o percurso que eu fiz durante esta semana, que eu acredito sinceramente que Deus tocou no meu coração e me levou a fazê-lo, foi tentar encontrar um resumo deste capítulo e tentar transmitir-vos aquilo que fez sentido exatamente para mim. E a forma como eu o fiz esquematicamente foi encontrar mais ou menos estas 4 abrangências, por assim dizer, daquilo que é verdadeiramente a adoração. Como se fosse uma cadeira, quando nós nos sentamos, nós obviamente que dependemos dessa estabilidade dessa cadeira com essas 4 pernas. Se nós nos sentarmos numa cadeira com menos uma perna, ou então com menos 2, vocês sabem perfeitamente qual será o resultado. Então, pensem na adoração na sua plenitude, na sua integralidade. Se uma destas componentes falhar, então a adoração já não é genuína. Já alguma coisa está a faltar. Já há um vazio que vai ser criado. E sem dúvida que, como ponto de partida, aquilo que no meu coração surgiu como o ponto mais importante para a adoração é a dependência que nós temos de ter de Deus. Sem dúvida que é fundamental, e se essa dependência for construída ao longo da nossa vida, a obediência perante aquilo que Ele coloca perante nós, como a sua lei moral e como tudo aquilo que Ele coloca como o caminho que nós devemos percorrer, então vai surgindo naturalmente. Depois surge o louvor e o testemunho. Portanto, vamos tentar aqui percorrer este caminho e vamos tentar fazer aqui um pouco uma ponte com uma metáfora que para mim é uma das metáforas mais deliciosas da Bíblia, que nos foi trazida pelo nosso Salvador, por Jesus Cristo, que nos diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Cristo apresentava as parábolas perante as pessoas para que as pessoas pudessem compreender qual é que era o verdadeiro sentido prático das mensagens que ele tinha para este mundo. E a verdade, já lhe vou dar a palavra, pastor, e a verdade é que se nós compreendermos esta parábola, nós vamos compreender o verdadeiro sentido da adoração. A verdadeira adoração que o próprio Jesus Cristo, quando viveu nesta terra, viveu. Porque a adoração não é falada, não é transmitida, não é, de certa forma, muito elaborada, a adoração é vivida. E só dessa forma é que nós podemos ver o verdadeiro centro da adoração. Pastor Rogério, só favor. Quando nós falamos certamente de louvor, nós entendemos sempre louvor aqui dentro e talvez por extensão um pouco no nosso culto individual, familiar, mas o Senhor Jesus disse que aqueles que iriam entrar pelas portas não seriam aqueles que fariam milagres, não seriam aqueles que fariam grandes conferências, grandes palestras, seriam aqueles que viste-me nu e vestiste-me,
tinha sede e deste-me beber, tinha fome e deste-me comer. Portanto, e isso só nós conseguimos fazer quando usamos esta metáfora no bom sentido, quando nós estamos ligados certamente à videira. Nós não temos frutos, damos frutos. São coisas diferentes. Muito obrigado. E nesse sentido, já agora para acrescentar, a forma como Jesus continua essa parábola, porque eles vão responder, mas quando é que nós fizemos isso? Ou seja, exatamente. A questão é que os primeiros contabilizavam as coisas. Não fizemos muitos milagres, não fizemos isto. E os outros faziam natural e espontaneamente, sem contabilizar. Muito obrigado, pastor Rogério. E a verdade é que, se nós pensarmos na forma como Jesus nos traz esta imagem, por assim dizer, para nós compreendermos, a videira, que está, obviamente, no centro de toda a adoração, e é a única que é digna, Deus é o único que é digno dessa adoração, ela dá fruto através de nós. Portanto, nós como ramos somos unicamente canais, que ao recebermos essa água da vida, essa seiva elaborada que vem, e esses nutrientes que provêm do próprio Deus, nós damos fruto. Mas é muito interessante nós compreendermos que e se nós ligarmos, portanto, a cada componente da adoração, a dependência acaba por ser a ligação entre o ramo e a própria fruta, a própria uva, ou o bago da uva, por assim dizer. Eu fui tentar estudar um bocadinho do que é a anatomia da uva para tentar transmitir-vos, se calhar, da melhor forma esta imagem. A uva está ligada ao ramo e depois à videira através de uma componente que é o pedículo. Nós não damos muita importância a esse pequeno caule, por assim dizer, mas ele é fundamental para a transmissão de todos os nutrientes da uva. E, irmãos, se nós não tivermos este componente que é fundamental e que é o ponto de partida, se nós não dependermos verdadeiramente de Deus, nós nunca poderemos dar fruto. Ou então o fruto que vamos dar não é o fruto que Deus quer que nós partilhemos com todos os que estão à nossa volta. Então, esta dependência, em primeiro lugar, é um reconhecimento de um Deus que é o único Criador, mas não só o Criador, é o Deus que é o mantenedor, e é o Deus que, apesar de nós nos termos afastado e e queremos ganhar a nossa independência, queremos a nossa separação automática da parte de Deus, Ele elaborou um plano de redenção. E é essa humildade que temos que ter, em primeiro lugar, de reconhecermos que nós sem Ele não somos absolutamente nada, irmãos. Só ligado a Ele, só ligado a essa videira, é que nós podemos dar esse fruto e a nossa vida fazer algum sentido. Porque, irmãos, um ramo sem dar uva faz algum sentido? Sejam sinceros para convosco próprios. Jesus diz que se arranca, que se queima e que se deita fora. Eu penso que alguém mais queria fazer uma intervenção. Tony, obrigado. Todos nós, na nossa sinceridade, reconhecemos que a principal barreira em haver uma transformação séria é o nosso eu. Razão porque Jesus, quando bate à porta, naquela imagem que nós já temos visto e compreendemos, em que o Senhor dessa casa tem que permitir, quando ouve, e tem que abrir a porta para Jesus entrar e substituir esse dono, portanto, esse eu, é um reconhecimento profundo que cada um tem que fazer, com um exame realmente também profundo, para vermos se alteramos algo que é importante na nossa vida. Porque se não o fizermos, isto é mais uma lição que passa. É mais um momento oportuno, a oportunidade que temos em querer alterar, tem que haver no nosso coração, esse com a ajuda divina, claro, o propósito de aceitar essa mudança, porque caso contrário, continuamos no mesmo caminho que leva à perdição. Obrigado, Tony. E é esse o ponto de partida. É, em primeiro lugar, aquilo que nos pede o Senhor é: dá-me, filho meu, o teu coração.
mas não é 99,9% do nosso coração, é todo o meu coração. Porque só dessa forma, quando nós abdicamos do controle total da nossa vida, é que Deus pode transformar a nossa vida. E se nós pedirmos, e se nós colocarmos perante o Senhor essa nossa vontade, que mesmo o início dessa vontade não provém de nós, que é interessante. Se nós estivermos à espera, irmãos, de termos essa iniciativa, então, como diz um ditado português, é melhor esperarmos sentados, porque não vai acontecer. Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê essa vontade de entregarmos toda a nossa vida, porque a nossa tendência como seres humanos é agarrar no leme da nossa vida e não o largar. Deus diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Porque Ele ama-nos de uma forma que nós nem conseguimos compreender. E muitas vezes essa dificuldade como seres humanos de compreender o seu amor, também não compreendemos esta dicotomia entre o amor e a justiça. Não percebemos que estas duas qualidades e estas duas partes fundamentais do caráter de Deus são inseparáveis. E a lição fala muito sobre isso, sobre o sentido apuradíssimo que Deus tem em relação à justiça, não só a justiça durante os dias, esta passagem ténue que nós temos neste mundo, mas no final, meus irmãos, no final, tudo aquilo que aconteceu durante as nossas vidas e durante todo o tempo, durante este mundo, o juízo de Deus vai recair sobre nós e sobre todos aqueles que viveram. Mas este juízo é um juízo com amor. Estes dois extremos que podem parecer um paradoxo estão intimamente ligados. E nós só conseguimos compreender a forma como Deus é justo quando olhamos para a sua lei. E realmente a imagem de Deus é a sua lei. O espelho do seu caráter é a sua lei. E só estando intimamente dependente dele é que nós podemos nos aproximar, ou permitir que Deus nos reaproxime novamente, nem que seja de uma forma muito ténue, da sua imagem e da semelhança e do propósito para o qual nós fomos criados. Em cada uma destas componentes, eu vou só ler um dos trechos do capítulo de Isaías que corresponde a esta componente da adoração. E depois vou dar a palavra ao pastor Rogério. Neste caso, nós fomos ao versículo 8 e 9 do capítulo que o Pedro leu, nós vamos perceber aquilo que nos é dito. Então surgirá para ti a alvorada de um dia novo, e ficarás curado rapidamente das tuas feridas. O triunfo caminhará na tua frente e a glória do Senhor atrás de ti. Então chamarás pelo Senhor e Ele te responderá. Pedirás ajuda e Ele te dirá, aqui estou. Só se estivermos de uma forma intrínseca, e só como o apóstolo Paulo, se nós pudermos dizer, hoje, então já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é que esta descrição que nos é feita nestes 2 versículos será possível. Pastor Rogério. Voltando um bocadinho atrás, quando há pouco falaste da justiça com amor, alguns de nós certamente viram esta semana na comunicação social, num tribunal, em que aparece um senhor com 90 anos, que tinha sido, portanto, condenado, preso, ou, portanto, foi a julgamento por causa de conduzir sem carta de condução, excesso de velocidade. E então ele, a determinada altura, começou a falar e disse que ele ia em excesso de velocidade, porque tendo 90 anos, ia levar um filho ao hospital que tinha... Um filho ao hospital, 60 e tal anos, não é? E o juiz começou a sorrir-se e tinha a lei de um lado, tinha a condenação do outro. Ele disse, você é um homem bom, pode ser em liberdade. Não é? Portanto, a questão da bondade e de fazermos o que é correto, e sobretudo o amor ao próximo, nós focalizamos muito na questão dos mandamentos, de cumprir os mandamentos, mas se os mandamentos forem apenas para nós uma questão teórica, certamente não vamos lá. Porque esta questão da obediência, pastor, muito obrigado. Eu lembro-me, por acaso, saltou-me a atenção também esse episódio durante esta semana. Aliás, esse juiz, ele permite que todas as gravações das suas audiências sejam publicadas livremente e é muito interessante algumas dos casos que ele acompanha.
E é sem dúvida, de certeza, um homem dedicado ao Senhor, de certeza absoluta, porque algumas das intervenções que ele faz, vê-se que ele percebe exatamente aquela dicotomia que nós falávamos entre a justiça e o amor. Esta questão da obediência não é só única e exclusivamente uma questão de nós conhecermos de cor e salteado os 10 mandamentos e percebermos exatamente aquilo que eles significam, mas é nós percebermos que a exclusividade da adoração é uma coisa muito séria e que não é à toa que o primeiro e o segundo mandamento falam-nos exatamente disto. E também não é de deixar de realçar que o quarto mandamento é-nos dado para que nós todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, nos relembremos desse Criador. O Memorial da Criação é uma instituição fundamental criada por Deus para que nós nos lembremos que Deus é o único digno de louvor e de adoração. Absolutamente mais ninguém. Muita atenção às palavras que utilizamos, meus irmãos. É interessante, aqui entre o primeiro, o segundo e o quarto mandamento está um terceiro mandamento que nos diz o quê? Muita atenção às palavras que utilizamos. Eu lembrei-me muito desta semana. Quando nós olhamos para alguém, gostamos muito desta pessoa, muitas vezes temos a tendência a dizer o quê? Eu adoro-te. As palavras para Deus significam muito. Muita atenção àquilo que nós... Porque a adoração, tudo bem que esta palavra em português tem outros significados, mas nós podemos dizer eu amo-te, eu gosto muito de ti, eu respeito-te. A adoração é única e exclusivamente da parte de Deus. E esta fidelidade incondicional que Deus nos coloca perante nós não é fácil. Mas essa é realmente a semente, porque quando nós estamos ligados à videira e quando esse pedículo que eu falava começa a transmitir esses nutrientes à semente ou à grainha, que é realmente a fonte nutritiva e do DNA da uva, então começamos a ter já alguns resultados, começamos a ter o início desse fruto, desse pequeno bago de uva. Já começa a fazer algum sentido. Porquê? Porque essa obediência não é algo que eu me forço, não é algo que eu coloco perante mim como uma pedra de tropeço, não é algo que eu coloco como algo que eu quase que tenho que me vergar a fazer, mas é uma consequência automática da minha ligação e da minha dependência de Deus. E, portanto, sem dúvida que esta obediência é a semente que Deus quer colocar no nosso coração, não para me amarrar, mas para me libertar, porque a verdadeira obediência a Deus é a minha verdadeira liberdade. Se pensarmos, e nós falámos isso na classe de moderadores, as regras de trânsito, por exemplo, as regras de trânsito podem ser olhadas como uma restrição, como umas algemas, como algo que eu tenho que cumprir obrigatoriamente. Mas a verdade é que as regras de trânsito são única e exclusivamente criadas para a nossa própria proteção, para a nossa própria tranquilidade, para a nossa própria paz. E, irmãos, vocês não imaginam do drama que é, e eu trabalho nessa área, de pessoas que chegam porque ou elas próprias ou outras não cumpriram as regras de trânsito. E aquilo que Deus coloca perante nós é um modo de vida, um estilo de vida que está intimamente ligado, obviamente, à sua lei, e que não é porque simplesmente Ele é o Criador e Ele quer que nós sigamos de forma quase que robótica a sua designação, mas é porque Ele sabe que se nós cumprirmos todas essas regras, nós vamos ser felizes. A nossa verdadeira felicidade só existe se nós dependermos dEle e se nós cumprirmos a missão que Ele tem para nós. E essa missão só é cumprida se nós seguirmos o seu exemplo. E seguir o seu exemplo é vivermos como Jesus viveu, é andarmos como Jesus andou nesta terra. Que é o quê? Que é fazer o quê, irmãos? É servir os outros. Não há outra forma de sermos felizes. Nós podemos inventar tantas coisas, nós podemos criar, o ser humano já tem uma criatividade, tem uma imaginação tão fértil que já criou tudo e mais alguma coisa, mas o vazio que está no nosso coração não pode ser retirado enquanto nós não o preenchermos com a vontade de Deus, de nós dependermos dEle e de nós verdadeiramente sermos felizes ao servir os outros. Muito bem. Na lição diz que é uma tendência humana tornar-nos semelhantes à coisa
ou à pessoa que adoramos e em que nos focamos. E o Salmo 115, para mim, foi uma descoberta muito grande esta semana. Há sempre coisas a aprender na palavra de Deus. Porque aquilo que nós vemos até na condução, como tu dizias agora, é que há uma certa alienação. O ser humano passa o dia a dia um bocadinho alienado. Reparem bem, é a boca que... Nós temos boca, mas a boca não fala. Temos olhos, mas é os olhos que não veem. É os ouvidos que não ouvem. É as mãos que não apalpam. É os pés que não andam. Ou seja, isto é para mim própria, esta lição. Andamos num redemoinho tão estranho no dia a dia que quase que ficamos cegos, surdos, mudos, paraplégicos, tetraplégicos e não conseguimos ter uma atitude de misericórdia, uma atitude para com aqueles que nos rodeiam, porque descuramos a adoração. E porque aquele a quem estamos a adorar é um ídolo. E o ídolo não ouve, não vê. Por acaso, infelizmente, o grande ídolo deste mundo ouve, vê e sabe manipular-nos muito bem. Mas Deus tem mais capacidade. E essa é verdadeiramente a grande chave da lição desta semana. E perdoa-me, vou-me já calar. Não. Quando tu perguntaste o que é adorar, eu já tinha escrito, mas não o disse. Para mim, depois da lição desta semana, aquilo que eu retirei de adorar é fazer. Fazer na sequência de estar com Deus, ser obediente voluntariamente porque o amo e percebo que o seu amor é fantástico, e é fazer, atuar. Obrigada, meu querido. Obrigado, eu, Guida. Vejam bem a promessa que Deus nos faz aqui no seguimento da irmã Guida nos estava a dizer, que em relação à sua lei, e particularmente em relação ao 4º mandamento, nos diz: se evitares trabalhar ao sábado, não te ocupando dos teus negócios no meu dia santo, se chamares ao sábado a tua delícia, consagrando-a à glória do Senhor, se o honrares abstendo de viagens e de negociares o que te interessa com muito palavreado, então encontrarás no Senhor as tuas delícias. Farei com que caminhes em triunfo sobre as alturas da terra e te alimentes na herança de Jacó, teu antepassado. Fui eu, o Senhor, que o prometi. Este capítulo é fantástico. E depois o nosso fruto começa a ganhar algum corpo. Depois de dependermos e de cumprirmos o seu desígnio para nós nesta vida, nós começamos a ter uma vontade insaciável de o louvar e de nos constantemente agradecermos aquilo que Ele faz na nossa vida, meus irmãos. Porque quando Deus transforma a nossa vida, quando nós verdadeiramente somos transformados, nós não conseguimos ficar calados. Irmãos, e ficar calados não é preciso falar, é viver, é fazer aquilo que a nossa irmã Guida dizia há pouco. E esse louvor, que é sem dúvida a polpa deste fruto, é transmitido através da semente, do pedículo, que vem através do ramo e que provém única e exclusivamente da videira. E portanto, tudo aquilo que muitas vezes nós fazemos de uma forma quase mecânica e rotineira, tem que ser exatamente o contrário. Todos os rituais religiosos que são extremamente importantes, todo o zelo que nós temos dentro da igreja, a reverência que nós temos na casa de Deus, que irmãos, não me levem a mal, mas que às vezes dá uma volta ao meu coração quando muitas vezes nós estamos dentro da igreja e constantemente se ouve um burburinho. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. É importante nós virmos à igreja para confraternizarmos e estarmos uns com os outros, porque é através da relação horizontal que nós enriquecemos. Mas, meus irmãos, nós vimos à igreja para adorar a Deus. O culto divino é um momento fantástico, já vamos ter a possibilidade de nos prepararmos para ele. Mas esta polpa, aquilo que dá corpo é a nossa gratidão. É a gratidão porque Deus transformou a nossa vida. E porque eu, segundo aquilo que estava predeterminado, é que eu estava condenado à morte, Ele deu-me a possibilidade de viver e de viver eternamente. E vamos avançar porque já não tenho muito tempo e peço desculpa por isso.
Mas vejam aqui esta chamada de atenção, irmãos. Mas no dia do vosso jejum, e estas palavras são duras, buscai os vossos interesses e oprimis todos os vossos empregados, jejuais entre rixas e contendas, dando bufetadas impiedosas, não devem jejuar como têm feito até agora, se querem que a vossa voz seja ouvida nos céus. Porquê é que Deus não atende as minhas orações? Será que as minhas palavras falam tão alto? Será que as minhas ações, aliás, falam tão alto que Deus não consegue ouvir as minhas orações? Quando as pessoas olham, não sei se vocês tiveram essa possibilidade, e aqui nesta região temos ampla possibilidade de vermos o espetáculo maravilhoso de natureza nas vinhas. Se vocês passarem por uma vinha, vocês muito facilmente conseguem contemplar a beleza das uvas. É um fruto extremamente bonito. Eu penso que isso acho que é consensual, tem várias cores, tem vários tamanhos. Mas quando nós olhamos para a uva, o facto dela ser bonita, a sua fragrância, o seu aroma e depois o seu sabor, é que nos poderão, a nós e àqueles que estão lá fora, dar a curiosidade de conhecer de onde é que vem esta uva, de onde é que vem este sabor, de onde é que vem este perfume. E esse fruto que nós damos, essa adoração no fundo que nós permitimos que Deus dê através da nossa vida, só é possível se nós tivermos essa dependência de Deus, se nós tivermos essa obediência para com Deus e se nós tivermos essa capacidade de o adorar e de o louvar. Esta película, como os entendidos o chamam, ou nós chamamos a pele da uva, que é a parte exterior, que é aquela que é visível, é sem dúvida a forma natural como nós e autêntica como nós vivemos. Não porque eu faça grande esforço para isso, mas porque automaticamente todas essas coisas vão acontecer. Vocês não se perguntarem à videira e ao ramo se ela quer dar fruto, que é uma pergunta quase ridícula, não é? Se a videira, se o ramo está ligado e está bem enxertado na videira, automaticamente o fruto vai surgir. E portanto é algo que felizmente, quando nós chegamos a esse ponto, sai do nosso controle, porque automaticamente as pessoas, há pouco como o pastor Rogério dizia, as pessoas vão olhar para nós e vão ver algo que os vai chamar a atenção. Mas é preciso nós seguirmos esse exemplo de Jesus e é preciso nós vivermos com coerência, porque nós somos um espetáculo aos outros. A irmã Ruth dizia no preâmbulo desta lição que, e recitava um versículo, ou pelo menos uma parte desse versículo, que nós somos um espetáculo vivo a todos os que nos rodeiam. E irmãos, acreditem, nós somos mais esse espetáculo, principalmente quando nós não sabemos que estamos a ser observados. E nós temos esse privilégio, essa honra, mas temos essencialmente essa responsabilidade. Esta imagem, eu acho que é uma imagem fantástica, do copo d'água. Quando nós permitimos e esvaziamos em primeiro lugar esse copo d'água, como o irmão Tony falava, quando eu retiro o meu próprio eu e permito que Deus me dê essa água viva, automaticamente essa água vai transbordar. Aquilo que nos diz, e já foi falado pelo pastor Rogério hoje, penso que será Mateus, ajudem-me lá, Mateus 25. Não está na lição, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, estará sentado no seu trono majestoso. Então o que é que Deus vai fazer? Vai separar, vai fazer uma separação. Uns à direita e outros à sua esquerda. De que lado nós estaremos, irmãos? Já pensaram sobre isso? E o que é que Ele vai dizer? Venham abençoados do meu Pai. Venham receber por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Porquê? Porque vocês foram à igreja e oraram e jejuaram e fizeram a Santa Ceia e cumpriram a cerimónia do lava-pés. Todas essas coisas são fundamentais e são importantes, mas aquilo que Deus diz é: pois eu tive fome e deram-me de comer, tive sede e deram-me de beber, era peregrino e hospedaram-me. O interessante de todo este relato, e o pastor Rogério falou muito bem, e eu não combinei nada consigo, é que estas pessoas não perceberam esta designação e disseram e responderam a Deus o quê? Mas, oh meu Deus, mas quando é que eu fiz todas essas coisas? A verdade é que estas pessoas adoravam de uma forma genuína a Deus, produziam os seus frutos,
mas nem davam conta que os produziam. É quando foste de espetáculo ao mundo. Exatamente. E as pessoas cheiravam esta fragrância, percebiam aquilo que acontecia, comiam do seu fruto e entregavam-se a Deus. Essa é a missão, essa é a grande comissão que Deus nos traz para nós hoje. O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los. Este é o nosso versuário. É interessante, esta foi a forma que eu encontrei quando nós começámos a nossa lição com o último parágrafo do nosso tremensário, desta lição, e terminamos com o versuário. O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que transportam, dar a liberdade aos oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o teu pão com os fomeados, dar abrigo aos pobres sem casa, vestir os que vires sem roupas e não voltar as costas ao teu irmão. Isto parece que é quase de uma forma um bocadinho diferente, mas é basicamente aquilo que Mateus 25 nos diz. Para terminar, este é o quadro final que nós queremos que esteja no dia do juízo. É que nós possamos dizer: meu Deus, tu foste a videira que alimentaste a minha vida. E tu foste a videira que permitiste que através da minha vida eu pudesse dar fruto e que pudesse também mostrar aos outros como tu transformaste a minha vida e como tu mudaste totalmente a razão do meu viver. E a promessa que Ele nos traz ainda em Isaías 58. O Senhor será sempre o teu guia. Até em pleno deserto saciará a tua fonte e dará vigor ao teu corpo. Serás como um jardim regado, como uma fonte abundante, cujas águas nunca secam. Reconstruirás as velhas ruínas. Levantá-las-ás sobre as antigas fundações. Vão chamar-te, esta é a versão Bíblia para mim, reparador das brechas e restaurador de ruas destruídas. O meu desejo esta manhã, meus irmãos, é que nós possamos depender de Deus, que possamos pedir a Deus que nos dê essa vontade de o obedecer, que o possamos todos os dias da nossa vida, através de todas estas ações, louvá-lo e que possamos dar fruto, para que Ele possa transformar a nossa vida, mas possa transformar também a vida daqueles que nos rodeiam. Muito obrigado. Bom sábado.